Histórias de terror. Primeiro relato. Era de madrugada na Amazônia, e a floresta pulsava com os sons de criaturas desconhecidas. As árvores altas se erguiam como sentinelas, e a neblina dançava entre os troncos como se tivesse vida própria. Os habitantes de uma pequena aldeia, perdida entre os rios e a vegetação densa, conheciam bem as histórias que circulavam sobre a floresta. Algumas eram de proteção, outras de advertência, mas havia uma lenda que todos temiam contar à noite, a lenda da Serpente das Sombras. Dizem que, há muitos anos, uma tribo que habitava aquelas terras fez um pacto com o espírito da floresta. Em troca de prosperidade e proteção, eles deveriam oferecer um sacrifício humano a cada lua cheia. A tribo prosperou, mas a ganância cresceu, e o sacrifício tornou-se um fardo. Um dia, em um ato de rebeldia, um jovem guerreiro decidiu romper o pacto e libertar seu povo da serpente. No entanto, ele não sabia que a serpente era mais do que um espírito. Era uma entidade poderosa, uma sombra que se alimentava do medo e da dor. Naquela noite fatídica, o jovem guerreiro, armado apenas com sua coragem, adentrou a floresta profunda. Ele gritou para a serpente, desafiando-a a aparecer. A floresta silenciou, e um frio gélido tomou conta do ar. As árvores começaram a se agitar e, de repente, a serpente surgiu, com escamas que refletiam a escuridão ao seu redor. Seu olhar penetrante fez o jovem tremer, mas ele se manteve firme. "Você quebrou o pacto", disse a serpente, sua voz ecoando como o sussurro do vento. "Agora, seu povo pagará o preço." Em um instante, a floresta se encheu de gritos e lamentos. A serpente se lançou sobre a aldeia, e as sombras se tornaram monstros, arrastando os habitantes para a escuridão. O jovem guerreiro, percebendo seu erro, tentou correr de volta, mas foi tarde demais. A serpente o aprisionou em seu próprio medo, e ele se tornou parte da floresta, sua alma eternamente condenada a vagar entre as árvores. Desde então, os habitantes da aldeia vivem sob o temor da Serpente das Sombras. Em cada lua cheia, sussurros podem ser ouvidos entre as árvores, e aqueles que se aventuram na floresta à noite sentem o olhar da serpente sobre eles. Dizem que, se você escutar seu nome sussurrado pelo vento, é um aviso. Ela está à espreita, pronta para reclamar mais almas. E assim, a lenda perdura, um aviso para todos que se atrevem a desafiar os mistérios da floresta amazônica, onde as sombras dançam e a serpente vigia, eternamente insaciável. Segundo relato. Nas profundezas da Amazônia, onde a densa vegetação se entrelaça com os murmúrios do rio e o canto dos pássaros, existe uma história que é sussurrada entre os habitantes das vilas ribeirinhas. É a lenda do espírito da floresta, uma entidade que protege a natureza e vinga aqueles que a desrespeitam. Há muitos anos, em uma pequena aldeia chamada São Vicente, vivia uma jovem chamada Yara, conhecida por sua beleza e bondade. Yara passava os dias explorando a floresta, aprendendo sobre as plantas medicinais e ouvindo os segredos que os animais sussurravam. Ela tinha um profundo respeito pela natureza e sempre ajudava os mais velhos da aldeia com suas ervas e remédios. Certa noite, enquanto Yara caminhava pela margem do rio, ela avistou um grupo de homens armados que chegavam à floresta com a intenção de derrubar árvores e explorar o lugar. Preocupada, Yara decidiu confrontá-los. Com coragem, ela se aproximou e pediu que parassem, explicando a importância da floresta para todos os seres vivos. Os homens, rindo de sua ousadia, ignoraram suas palavras e continuaram com seus planos destrutivos. Em um ato de desespero, Yara fez uma oração à deusa da floresta, pedindo proteção para aquele lugar sagrado. A noite caiu e uma névoa densa começou a se formar ao redor da árvore mais antiga da floresta, a árvore-mãe, que era considerada sagrada pelos nativos. Na manhã seguinte, os homens acordaram confusos, pois a névoa havia se transformado em um espírito luminoso que flutuava entre as árvores. Era o espírito da floresta, que havia sido despertado pela oração de Yara. Ele se manifestou como uma mulher de longos cabelos verdes e olhos que brilhavam como estrelas. Com uma voz suave, mas firme, ela advertiu os invasores sobre as consequências de seus atos. "Esta floresta é viva, e quem a machuca, machuca a si mesmo. Vocês não têm lugar aqui. A natureza se vinga daqueles que a desrespeitam." Assustados, os homens tentaram fugir, mas a floresta se tornou um labirinto, e cada caminho que escolheram os levava de volta ao mesmo ponto. Desesperados,
Eles perceberam que estavam perdidos. Enquanto isso, Yara, que observava de longe, sentiu a presença do espírito ao seu lado. Ela agradeceu a deusa pela proteção e pela resposta à sua oração. Com o passar dos dias, os homens desapareceram da aldeia. A história de seu destino se espalhou entre os moradores, que começaram a reverenciar ainda mais a natureza. Yara tornou-se a guardiã da floresta, ensinando às crianças sobre a importância do respeito e da preservação. Nos anos seguintes, muitos afirmavam ter visto o espírito da floresta, dançando entre as árvores sob a luz da lua. E sempre que alguém desrespeitava a natureza, a névoa surgia novamente, lembrando a todos que a Amazônia é um lugar sagrado, protegido por forças que vão muito além da compreensão humana. E assim, a lenda do espírito da floresta vive até hoje, ecoando pelos sussurros das folhas e pelas correntezas dos rios, um lembrete eterno de que a natureza deve ser respeitada e protegida, ou o espírito da floresta se levantará novamente. Terceiro relato. Nas profundezas da floresta amazônica, onde a luz do sol mal conseguia penetrar a densa rede de folhas e cipós, existia uma lenda que ecoava entre os poucos que ousavam viver nas proximidades. Diziam que, em noites de lua cheia, uma cobra gigante, chamada Yara, despertava de seu sono profundo. Seu corpo era tão longo que podia envolver uma árvore imensa, e suas escamas brilhavam como se fossem feitas de estrelas. Um grupo de exploradores, atraído pela fama de um tesouro escondido em uma clareira secreta, decidiu desbravar a floresta. Entre eles estava Lucas, um jovem curioso que sempre acreditou que as lendas eram apenas histórias para assustar crianças. Com suas mochilas pesadas e lanternas em mãos, eles se aventuraram mais fundo na selva. Conforme a noite caía, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Os sons da floresta, que antes eram suaves e tranquilizadores, transformaram-se em sussurros e estalos que pareciam seguir cada passo do grupo. Eles montaram acampamento em uma pequena clareira, ignorando as advertências de um velho nativo que encontraram na estrada. A Yara não gosta de intrusos, ele havia dito, com um olhar que refletia medo e respeito. Enquanto a lua cheia iluminava a clareira, Lucas decidiu explorar os arredores. Ele se afastou do grupo, atraído por um brilho peculiar que emanava de entre as árvores. Ao se aproximar, percebeu que era uma pedra coberta de musgo, mas ao tocá-la, sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. Ele ouviu um som, como um sussurro distante, que parecia chamar seu nome. De repente, a terra sob seus pés começou a tremer. Lucas olhou para trás e viu seus amigos correndo em sua direção, pálidos e aterrorizados. A cobra! A cobra! Gritou um deles, enquanto a sombra de uma serpente colossal se projetava na luz da lua. Yara havia despertado. A serpente, com seus olhos brilhantes e hipnotizantes, deslizou entre as árvores, seu corpo serpenteando como se estivesse dançando ao som de uma música ancestral. Lucas e seus amigos ficaram paralisados, incapazes de desviar o olhar. A cobra se aproximou, e eles podiam sentir o calor de seu corpo e o cheiro úmido da floresta. Um a um, os membros do grupo começaram a desaparecer, sendo engolidos pela escuridão e pela voracidade da serpente. Lucas, em um ato de desespero, começou a correr, mas a floresta parecia se fechar ao seu redor. Cada árvore, cada sombra, parecia se mover, como se a própria floresta estivesse conspirando contra ele. Finalmente, ele chegou a um rio que cortava a floresta. Com o coração acelerado, decidiu se jogar na água gelada, esperando escapar da Yara. Mas ao olhar para trás, viu a cobra emergindo das sombras, seus olhos fixos nele. A serpente não estava apenas caçando, estava se alimentando do medo. Lucas nadou com todas as suas forças, mas a correnteza o puxava para baixo. A última coisa que ele viu foi a Yara se aproximando da margem, suas escamas brilhando sob a lua, antes que a escuridão o envolvesse completamente. Os dias se passaram e, quando a expedição não retornou, uma equipe de resgate foi enviada. Ao chegarem à clareira, encontraram apenas as mochilas e os pertences deixados para trás. As lendas sobre a Yara ganharam força, e os nativos mais uma vez advertiram: na floresta amazônica, o que se perde nas sombras nunca mais volta. E assim, a serpente gigante continuou a reinar sobre sua floresta, um predador invisível, aguardando o próximo grupo de intrusos que ousasse perturbar sua paz. Quarto relato. No coração da floresta amazônica, onde a densa vegetação se entrelaçava como um véu verde, havia uma cachoeira conhecida entre os habitantes locais como a Cachoeira das Almas.
Diziam que suas águas cristalinas escondiam segredos antigos e que, ao cair, o som da água parecia sussurrar histórias de um tempo esquecido. A lenda contava que, há muitos anos, uma jovem chamada Yara, conhecida por sua beleza e bondade, vivia em uma aldeia nas proximidades. Yara tinha um dom especial. Ela podia ouvir os segredos da floresta e falar com os animais. Um dia, ao explorar a floresta, ela encontrou um jovem indígena chamado Tainá, que estava perdido. Os dois se tornaram amigos. Com o tempo, apaixonaram-se. Porém, a felicidade de Yara e Tainá não durou. Um espírito maligno da floresta, ciumento do amor deles, decidiu interferir. Em uma noite de lua cheia, o espírito apareceu para Yara, prometendo poder e riqueza, mas exigindo que ela abandonasse Tainá. A jovem, fiel ao seu amor, recusou a oferta, o que enfureceu o espírito. Em sua raiva, ele lançou uma maldição sobre ela e seu amado, transformando-os em água e pedra, e condenando-os a viver eternamente na cachoeira. Desde então, aqueles que se aproximam da Cachoeira das Almas afirmam ouvir o lamento de Yara e o chamado de Tainá, ecoando entre as pedras e a vegetação. Os mais corajosos dizem ter visto silhuetas dançando nas águas, e muitos acreditam que, ao se aproximar, é possível sentir a tristeza e a saudade do amor perdido. Os moradores da aldeia, temendo a ira do espírito, evitavam a cachoeira, mas, como toda lenda, a curiosidade sempre atraía aventureiros. Um grupo de jovens, em busca de emoção, decidiu explorar a cachoeira numa tarde ensolarada. Armados com coragem e risadas, eles caminharam pela trilha, ignorando os avisos dos mais velhos. Ao chegarem à cachoeira, a beleza era hipnotizante. As águas brilhavam sob a luz do sol, e o som da queda d'água parecia uma melodia suave. No entanto, conforme o sol começava a se pôr, uma névoa estranha começou a se formar, envolvendo o local. Os jovens, inicialmente divertidos, começaram a sentir um frio na espinha, e os risos foram se apagando. Foi então que ouviram os sussurros. Vozes suaves e tristes que pareciam chamar seus nomes. Assustados, tentaram se afastar, mas a névoa engrossou, e as vozes se tornaram mais insistentes. Um a um, eles foram se perdendo, atraídos pela beleza e pela dor que emanava das águas. A mais corajosa do grupo, Lara, decidiu que precisava enfrentar a situação. Com o coração acelerado, ela se aproximou da borda da cachoeira. Ao olhar para as águas, uma imagem de Yara surgiu, seus olhos cheios de desespero e amor. Lara, compreendendo a dor da jovem, gritou: Yara, nós não estamos aqui para fazer mal. Queremos ajudar. Para surpresa de todos, a névoa começou a se dissipar, e as vozes pararam. A imagem de Yara sorriu, e uma paz inexplicável tomou conta do lugar. Ela explicou que a maldição poderia ser quebrada se alguém se dispusesse a ouvir sua história e a lembrar do amor verdadeiro. Lara, emocionada, prometeu que voltaria à aldeia e contaria a lenda, preservando a memória de Yara e Tainá. Assim, a Cachoeira das Almas deixou de ser um lugar de medo e se tornou um símbolo de amor eterno e sacrifício. Os jovens, agora transformados pela experiência, deixaram a floresta com o coração leve e a certeza de que o amor verdadeiro nunca morre, mas vive eternamente nas águas e nas histórias da floresta amazônica. E assim, a cachoeira, ainda sussurrando seus segredos, continuou a ser um lugar de beleza e mistério, onde o amor de Yara e Tainá ecoaria para sempre. Quinto relato. Nas profundezas da Amazônia, onde as árvores se entrelaçam em um abraço denso e o sol mal consegue penetrar o manto verde, existia uma lenda que os antigos contadores de histórias sussurravam em noites de lua cheia. Era a lenda do Uirapuru das Sombras, um ser macabro que vagava pela floresta nas horas mais escuras da noite. Diziam que o Uirapuru das Sombras era uma ave de plumagem negra como a escuridão, com olhos que brilhavam como estrelas distantes. Porém, ao contrário do Uirapuru comum, que encantava a todos com seu canto melodioso, o canto do Uirapuru das Sombras era um lamento profundo e arrepiante, capaz de gelar o sangue dos mais corajosos. Os moradores da aldeia próxima à floresta contavam histórias de viajantes que, atraídos pelo canto hipnotizante, se perdiam na mata, nunca mais sendo vistos. Aqueles que conseguiam escapar falavam de uma sensação de desamparo e terror, como se estivessem sendo seguidos por olhos invisíveis. Diziam que o Uirapuru das Sombras se alimentava do medo e da solidão, crescendo mais forte a cada alma que se perdia em seu domínio. Certa noite, um jovem chamado Tiago, curioso e destemido, decidiu que iria investigar a lenda.
Armado apenas com uma tocha e sua coragem, ele se aventurou na floresta. As árvores pareciam sussurrar à medida que ele avançava, e o ar se tornava mais denso, como se a própria floresta estivesse viva. Após horas de caminhada, Tiago ouviu o canto. Era uma melodia triste e hipnótica, que o puxava para mais perto. Ignorando os avisos de sua avó, que sempre lhe dizia para evitar a floresta à noite, ele seguiu o som até uma clareira iluminada pela lua. Ali, em um galho baixo, estava o Irapuru das sombras. A ave olhou para ele com seus olhos brilhantes, e Tiago sentiu um frio na espinha. O canto parou, e o silêncio tomou conta do lugar. Ele sabia que deveria voltar, mas algo o impedia. O Irapuru desceu do galho, aproximando-se lentamente, como se quisesse falar. Você veio me buscar, jovem. Sua voz ecoou pela clareira, profunda e envolvente. Eu sou a canção que ninguém deseja ouvir. Venha, dance comigo na escuridão. Tiago, tomado pelo medo, finalmente conseguiu se afastar e correr. O canto do Irapuru se transformou em um riso macabro, e ele sentiu a presença de sombras se movendo atrás dele, como se a floresta estivesse tentando impedir sua fuga. Ele correu até que seus pulmões queimassem, até que a luz da aldeia aparecesse à sua frente. Ao chegar em casa, Tiago nunca mais falou sobre o que viu. Mas a lenda do Irapuru das sombras se fortaleceu, e os moradores da aldeia passaram a contar a história com ainda mais fervor. Desde então, ninguém se atreveu a entrar na floresta à noite, e o canto triste e hipnotizante continuou a ecoar nas profundezas da Amazônia, esperando por sua próxima vítima. E assim, o Irapuru das sombras permanece, uma criatura macabra da floresta, sempre à espreita, sempre esperando, sussurrando para aqueles que ousam ouvir. Sexto relato. Na densa e misteriosa floresta amazônica, onde a luz do sol mal conseguia penetrar o manto verdejante das árvores, havia uma lenda que os moradores de uma pequena aldeia contavam em sussurros. Diziam que, nas noites de lua cheia, um lobo negro surgia entre as sombras, um ser sobrenatural que guardava um segredo sombrio. Certa vez, um grupo de exploradores decidiu adentrar a floresta em busca de novas espécies de plantas e animais. Entre eles estava Lucas, um jovem biólogo cheio de ambição e curiosidade. Ignorando os avisos dos nativos sobre o lobo, ele estava determinado a documentar o que considerava apenas uma superstição. Na primeira noite, enquanto acampavam à beira de um rio, Lucas ouviu uivos distantes que ecoavam entre as árvores. Ele riu, achando que se tratava de algum animal comum, mas logo os outros membros do grupo começaram a ficar inquietos. As histórias sobre o lobo, com seus olhos brilhantes e dentes afiados, começaram a ressurgir em suas mentes. Na segunda noite, uma neblina espessa envolveu o acampamento, e um silêncio aterrador tomou conta da floresta. Os uivos se tornaram mais próximos, mais intensos. Lucas, desafiando o medo, resolveu se afastar do grupo para investigar. Com uma lanterna na mão, ele se aventurou pela escuridão, seguindo o som que o atraía como um imã. Após alguns minutos, ele encontrou uma clareira iluminada pela luz da lua. No centro, um lobo de pelagem negra como a noite estava parado, encarando com olhos que pareciam brilhar como estrelas. O coração de Lucas disparou. Ele sabia que aquela criatura não era comum. O lobo começou a se aproximar lentamente, e Lucas sentiu um frio na espinha. Você não deveria estar aqui, sussurrou uma voz ao vento. Era a voz de uma mulher, suave e melancólica. Lucas se virou, mas não havia ninguém. O lobo, no entanto, continuou a se aproximar, seus olhos fixos nos de Lucas, como se estivesse lendo sua alma. De repente, imagens começaram a surgir na mente de Lucas, visões da floresta em chamas, das árvores caindo, dos animais fugindo em pânico. Ele viu a destruição causada pela ganância humana, o desequilíbrio que sua espécie havia trazido àquele lugar sagrado. O lobo, então, uivou novamente, um som que ressoou através da floresta e fez a terra tremer. Lucas sentiu uma dor profunda, como se estivesse sendo julgado por seus próprios atos. Em um ato de desespero, ele tentou se afastar, mas suas pernas não se moviam. O lobo se aproximou ainda mais, e, em um instante, Lucas percebeu que não estava apenas diante de uma criatura, mas da própria essência da floresta, da justiça que estava prestes a ser feita. Com o último uivo estrondoso, o lobo desapareceu na névoa, e Lucas se viu de volta ao acampamento, tremendo e em pânico. Seus companheiros o questionaram sobre onde ele havia estado, mas ele não conseguia explicar. A floresta parecia mais sombria, mais ameaçadora. Na manhã seguinte, o grupo decidiu retornar à aldeia.
Mas quando chegaram, descobriram que a aldeia estava vazia, como se todos os moradores tivessem desaparecido. A única coisa que restava eram os sussurros das árvores e o eco distante de um lobo uivando ao longe. Lucas, agora atormentado por sua experiência, sabia que a floresta nunca o deixaria em paz. Ele havia sido escolhido como um guardião dos segredos da Amazônia, e o lobo sempre estaria lá, observando, esperando para que a humanidade aprendesse a respeitar a natureza antes que fosse tarde demais. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. E compartilhe esse vídeo nos grupos do Facebook e seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado.